Torcedor rubro-negro, vamos para mais atualizações sobre o nosso Flamengo do jogo de amanhã. Tenho aqui o corte do Tá na Área e toda a atualização do Flamengo. Daqui a pouco se encontra em BH e amanhã tem um jogo esperado em BH. Luiz Araújo fora, de acordo com o departamento médico, eles estão sobrecarregados e priorizaram ele ficar no Rio. Mas a gente vai pra cima, tem o Arrascaeta, que é o carrasco do Atlético Mineiro, e tomara que funcione, hein? Crédito de imagem ao Sport TV, link abaixo, mas antes se inscreva no nosso canal, né? Caso você não seja inscrito, ative o sininho, compartilha, comenta e chega dando aquele like porque me ajuda demais e bora lá conferir tudo agora. Atlético Mineiro e Flamengo valendo vaga nas quartas de final da competição. Vamos continuar em Belo Horizonte, mas agora para saber do outro lado do confronto do rubro-negro. O Flamengo chega daqui a pouco em BH e será recebido por Richard de Souza e Manu Ribeiro, que já estão no hotel onde o Flamengo ficará hospedado aí em Belo Horizonte. Tá bem acompanhado, hein, Richard? Para trazer aí todas as novidades desse Flamengo pra gente. Sei que a Manu tá chique. Minas Gerais, né? Que tá em casa, que conhece já. Não de Belo Horizonte, que ela é de Resende Costa, mas conhece bem Minas, né, minha amiga? Boa tarde pra vocês. Oi, gente, tudo bem? Boa tarde. Olha, eu posso empregar aquela frase hoje. Definitivamente estou sem roupa para acompanhar Emanuele Ribeiro, a nossa Manu. A gente está aqui na região da Savassi, onde daqui a pouquinho chega a delegação do Flamengo, previsão de chegada aqui no hotel às 6h15. Manu chegou hoje, eu cheguei ontem um pouquinho mais cedo que ela. Desde cedo, Manu, você está na apuração sobre a possível ausência. Você estava, né, na apuração sobre a possível ausência do Luiz Araújo. A ausência que se confirma e não só a dele, né? Boa tarde e vamos falar desse Flamengo que tem muito assunto, né? Boa tarde, Richard, Camila, pessoal aí no estúdio, pessoal de casa. Só dizer, Camila, que eu tô assim porque voltei pra casa, né? Vai que encontra algum conhecido aqui nas ruas, então tem que tá na beca. Sobre o Flamengo, o Felipe Luiz vai ter esse problema de novo para escalar o Flamengo para enfrentar o Atlético. Luiz Araújo já foi um desfalque no primeiro jogo, pelo menos não pôde começar jogando, entrou no segundo tempo, mas não estava à disposição por causa de um desgaste físico. E agora o Bruno Henrique também engrossa essa lista de desfalques do treinador, né? O que acontece? Os dois jogadores, eles vêm de uma sequência desgastante. O Flamengo detectou que eles estão no nível muito elevado de desgaste físico, chegando no limite mesmo, Richard. Então, para evitar uma contusão, uma lesão, algo mais sério, o Flamengo optou por não trazê-los aqui para Belo Horizonte. O Felipe Luiz queria, obviamente, contar com esses dois jogadores, é um jogo importante. O Flamengo saiu atrás no Rio de Janeiro, precisando buscar o resultado aqui em BH, mas foi vetado pelo departamento médico. O departamento médico, nesse caso, disse para o Felipe Luiz, olha, não leva os dois, porque eles não têm condições de jogo, né? O Bruno Henrique, ele até sofreu uma pancada na coxa no último jogo contra o Ceará, saiu com dores, passou por exames, não teve lesão detectada. O Luiz Araújo também não tem nenhuma lesão detectada, mas tem esse desgaste que preocupa o clube nesse momento, então por isso eles decidiram poupá-los nesse jogo, apesar de toda a importância desse duelo aí amanhã à noite. Pois é, o Luiz, mesmo sendo poupado contra o Ceará, não consegue estar disponível hoje. 24 jogadores, tá, gente? A lista de relacionados do Flamengo, e nela está a Arrascaeta, né? Também passou por exame, né, Manu? O Arrascaeta é uma surpresa, uma notícia positiva, né? Ele também saiu com dores do jogo contra o Ceará, sentiu a coxa esquerda, saiu no intervalo, passou por um exame, fez uma ressonância magnética no Rio de Janeiro. O exame não detectou nenhuma lesão, mas obviamente existe ali uma preocupação com camisa 10, porque se ele sentiu alguma coisa, também indica algum desgaste físico, muscular ali, mas mesmo assim o Arrascaeta treinou na segunda, treinou nesta terça-feira antes de viajar aqui para Belo Horizonte, e o camisa 10 está à disposição do Felipe Luiz. É um trunfo para o Flamengo, né? Ele que tem um histórico muito positivo contra o Atlético. O Galo é a maior vítima da carreira do Arrascaeta, então o Flamengo ter o Arrascaeta aqui em Minas precisando de marcar gols, com certeza vai estar mais perto do gol. Você tem os números, né? São 10 gols que o Arrascaeta marcou contra o Atlético na carreira dele, 6 com a camisa do Cruzeiro, 4 com a camisa do Flamengo. Desses 4 pelo Flamengo, 3 foram em mata-mata de Copa do Brasil. 2 em 2022, que ele garantiu a classificação do Flamengo nas oitavas de final também.
e um no ano passado. Ele abriu o placar no Maracanã, naquele jogo que terminou 3-1 para o Flamengo, que iniciou ali a conquista do título da Copa do Brasil do ano passado. Então tem um histórico muito positivo. E, além de tudo, o Arrascaeta é um jogador importante para esse momento que o Flamengo está sendo cobrado por mais criatividade, por essa questão ofensiva. Ele ficou fora do primeiro jogo, não foi nem para o banco de reservas no primeiro jogo contra o Atlético também, por preservação, mas agora ele fica à disposição e faz a diferença, né? O Flamengo ter um meio de campo mais criativo, com os jogadores titulares à disposição de Filipe Luís. Agora, Manu, os reforços, né, que estão disponíveis, inclusive, pessoal, o Carrascal tá no bid, mas ele não pode jogar na Copa do Brasil porque ele teria que ter sido inscrito quarta-feira passada, antes do primeiro jogo das oitavas de final. Então, ele só joga a Copa do Brasil caso o Flamengo se classifique. O Carrascal muito provavelmente vai estar disponível para o jogo contra o Mirassol pelo Brasileirão no próximo sábado. Saul, Samuel Lino e Emerson Royal estão nessa lista de 24 que eu mencionei. Você acredita que algum deles começa entre os titulares, Manu? Acho que existe a possibilidade do Royal estar de titular. Ele foi titular contra o Ceará. O Varela é o jogador que está mais à frente ali na lateral direita, né, depois da saída do Wesley, mas ainda assim existe essa disputa, então a gente não teve a informação concreta, mas existe sim a possibilidade Varela e Royal brigando por essa posição, e a gente acredita que o Samuel Lino continue como titular lá na ponta esquerda. Ele que entrou muito bem no jogo contra o Atlético, né? No segundo tempo foi a estreia dele pelo Flamengo, e também foi titular contra o Ceará. Agora tem a possibilidade de começar jogando aqui também na Arena MRV. Acho que esses dois reforços têm possibilidade de estar em campo. O Saul é uma opção nesse momento para o Filipe Luís mudar o time no segundo tempo. Sobre o Samuel Lino, gente, viralizou até uma imagem dele saindo mancando lá do Castelão, depois do jogo contra o Ceará, mas segundo o Flamengo ele tá 100%, não tem nenhum problema físico que impeça o Samuel Lino de participar do jogo de amanhã contra o Atlético Mineiro. Jorginho tá suspenso contra o Mirassol sábado que vem. Você imagina que nessa condição, já que ele não vai jogar no fim de semana, o Jorginho comece entre os titulares, aí um meio com Alan, Jorginho e Arrascaeta? O que a gente está desenhando desse time é isso, né? O Jorginho também foi poupado no primeiro jogo. O Jorginho vinha de 9 jogos como titular, 4 jogos jogando os 90 minutos, e agora com essa possibilidade de descansar também no final de semana contra o Mirassol, acredito que vai Jorginho com a Arrascaeta e o Alan no meio campo do Flamengo. Assim como o Felipe fez no primeiro jogo com o Pedro e o Alacian, né, que eram jogadores que estavam suspensos no Campeonato Brasileiro, não enfrentariam o Ceará, o Pedro foi titular, depois o Alacian entrou na partida. Então com o Jorginho agora também, tendo descansado na semana passada e com essa possibilidade de descansar no final de semana, a tendência é que vá com esse meio campo mais robusto, mais titular, para esse jogo contra o Atlético, né, ô Richard? Porque além da necessidade da vitória pela classificação, pelo resultado, o Flamengo vive esse momento de cobranças, de incertezas sobre o desempenho, a atuação. Então é importante, até para a questão anímica do elenco, ter uma boa atuação aqui em Belo Horizonte, buscar esse resultado, buscar essa classificação. Resultado que está muito aberto, então o Filipe Luís, nesse momento que a gente tem de informação, é que vai com o que tem de melhor à disposição dele. Lembrando, né, pessoal, veio de cima essa questão de prioridades no Flamengo, né? Primeiro elencaram como Brasileirão, o Flamengo teve ali dificuldade para avançar para as oitavas da Libertadores. Depois o próprio Felipe veio, né, colocando ali no mesmo nível Brasileiro e Libertadores. Me chamou uma atenção a fala do Arrascaeta depois do jogo no Castelão, que ele diz assim, não precisamos falar de prioridades agora, né? Poderíamos estar falando disso um pouco mais adiante. Pelo menos na fala do Arrasca, eu percebi ali uma forma de encarar esse jogo com olhos de decisão. Ele, inclusive, verbaliza isso. Acho que talvez essa seja a postura do Flamengo, dos jogadores, pelo menos? Sim. Acho que desde o começo do ano, entre os jogadores, a postura sempre foi essa, de que não haveria prioridade, de que se o Flamengo tivesse condições em qualquer campeonato, iria disputar, né? Isso ficou muito grande fora ali do clube, né? Essa informação de que a diretoria estaria priorizando o Campeonato Brasileiro, porque oficialmente ali, nos movimentos internos, realmente foi isso que aconteceu. A diretoria colocou o Campeonato Brasileiro como prioridade 1, Libertadores prioridade 2, Copa do Brasil
sendo prioridade 3, mas a gente sabe que um jogo contra o Atlético Mineiro nas oitavas de final da Copa do Brasil tem um peso grande, tem uma rivalidade que existe, os jogadores já estão acostumados a essa rivalidade, a esse tipo de duelo também, e nesses últimos dias, desde o último jogo contra o Atlético, a gente percebeu uma insatisfação grande com o resultado no Rio de Janeiro e uma vontade dos jogadores de fazer uma história diferente, e até no recado que o Filipe Luís deve confirmar amanhã na escalação é de que vai tratar esse jogo com a importância que ele merece, né? Acho que ali na frente dá pra gente pensar em Plata, Lino e Pedro, né? Acho que seria isso. É isso, acho que esse ataque é o mais provável, né? O Luiz Araújo estando fora, o Plata assumindo ali a vaga pelo lado direito e o Samuel Lino pelo lado esquerdo com o Pedro de centroavante. É isso, gente. Ó, Cebolinha voltou a aparecer na lista, tá? Mas claramente perdeu espaço com o Filipe Luís, mas volta a fazer parte ali da convocação. O Michael tá liberado, tá recuperado, treinou hoje, treinou ontem, mas por opção técnica do Filipe Luís fica fora. A gente tá aqui acompanhando essa chegada do rubro-negro, tá bom, pessoal? Boa, falei, né? Que tinha todas as informações do Flamengo para esse jogo de amanhã. Manu já atualizou tudo sobre esse rubro-negro. Obrigada, inclusive, Richard e Manu, por todas as informações. Claro que a gente vai falar muito ainda. Amanhã tem mais esquenta aqui no Tá Na Área pra gente falar bastante dessa partida, mas quero saber de vocês, né? Porque tem um futebol que ele é pensado na sala da presidência, da diretoria, conversado nos bastidores. E tem outro que acontece no dia a dia, no campo de jogo, principalmente nos estádios, no ambiente com o torcedor. E é difícil pensar no Flamengo que prioriza o Campeonato Brasileiro eliminado de uma Copa do Brasil em oitavas de final. Isso tem um peso no ambiente, que aí é o Filipe Luís que tem que gerir, muito grande. Então não dá para imaginar, acho que como a Manu trouxe, que esse jogo amanhã não tenha, nesse momento, um peso grande pro Flamengo. Assim, eu discordo totalmente da diretoria quando se externa que prioriza um campeonato. Por quê? Primeiro, o Flamengo já está sendo contraditório. Se você vai colocar o Arrascaeta para jogar, sendo que ele sentiu uma dor na coxa no jogo do Brasileiro, é porque eles dão muita importância à competição. Então, assim, a gente essa sempre prioridade falou... está um pouco tensionada A gente nesse sempre momento. falou o que do Flamengo? Um dos melhores ou melhor elenco da América do Sul. Quando você monta um elenco robusto, você quer brigar em todas as frentes. Aí vem um ponto que eu acredito e defendo. Às vezes, a depender da altura do campeonato, de como o seu time está, vale você priorizar um jogo a mais que o outro. Vou dar um exemplo. O Palmeiras contra o Vitória no final de semana, por ter perdido o jogo clássico para o Corinthians, botou uma equipe 100% reserva para começar o jogo do Brasileiro, pensando nessa quarta-feira. É um derby, perdeu o primeiro jogo, vai decidir em casa. Perfeito. Agora, o Flamengo externar, tendo o elenco que tem, gastando o que gasta de contratação, dizendo que não é prioridade de colocar os seus melhores jogadores para jogar o jogo de amanhã, para mim é contraditório. O Flamengo tem que jogar com todo mundo mesmo. Jorginho, Arrascaeta, Pedro, Lino, todo mundo tem que jogar amanhã. Só que não vem com esse papinho de vamos priorizar primeiro. Não tem que ter hierarquia de competição. O Flamengo tem elenco para brigar por todas as competições que disputam. E tem que encarar assim. E pensando que os jogadores que teriam risco de lesão, esses sim estão fora, né? Que é o caso do Bruno Henrique e do Luiz Araújo. Que aí o departamento médico, de fisiologia informa que eles estão muito desgastados, pode acontecer uma lesão, então sequer foram relacionados para essa partida. E aí, acho que dentro do que a Manu traz, de escalação de jogadores de força máxima, talvez o pensamento do Felipe amanhã, embora ele tenha até reclamado defensivamente do time, mas o Flamengo precisa ser mais eficaz ofensivamente, porque entra em campo precisando de gols. E no jogo contra o Ceará, o time chegava perto da grande área e não acontecia absolutamente nada, né? E o Pedro não jogou no fim de semana porque ele estava suspenso contra o Ceará. Então acho que é até natural ele voltar e ser o titular no jogo contra o Galo. Agora, tem uma coisa que me chamou a atenção nessa história de prioridades. Eu achei que eu estivesse ficando louca. Louca eu sei que eu já... Mas eu fui pegar até a entrevista que o Boto tinha dado no Jornal Globo, quando ele dá a prioridade que a prioridade é o Brasileiro e a Libertadores. Isso não quer dizer que o Flamengo vai rasgar dinheiro na Copa do Brasil, mesmo porque é uma premiação, é um prêmio. Embora o Flamengo tenha conquistado recentemente, não deixa de ser uma das competições mais importantes que a gente tem aqui no cenário nacional. Mas
quem decidiu que a prioridade seria o brasileiro não fomos nós. A diretoria falou isso de forma pública. Não foi assim algo que ficou subentendido no recado, numa escalação, não. Isso foi falado de forma pública. As pessoas sabiam da prioridade do time. Até pelo discurso de que nos últimos anos o Flamengo acabou não competindo no Campeonato Brasileiro. Exatamente. O que é muito legal, porque é o principal campeonato do país e realmente quem investe mais. Se fala muito isso dos pontos corridos, né? O mata-mata pode acontecer uma zebra. Nos pontos corridos, quem tem o melhor investimento chega com chance de título. Isso é o que, né, em tese, a gente fala. Agora, a questão da Copa do Brasil é que o primeiro jogo o Flamengo jogou muito mal. O jogo seguinte, que não era da Copa do Brasil, era do Brasileiro, o Flamengo jogou muito mal, e aí toda a prioridade vai por água abaixo. Eu falo isso porque não é específico do Flamengo. Isso acontece com todos os clubes no futebol brasileiro. Eu faço um paralelo com o que aconteceu com o Corinthians no ano passado. O time lutando contra o rebaixamento, estava em mata-mata de Sul-Americana e mata-mata de Copa do Brasil, quando foi priorizando outras coisas, o time na zona de rebaixamento, e quando foi caindo das Copas, passou a dar a atenção que o brasileiro precisava naquele momento. E o Flamengo passa pelo sentido oposto, né, brigando por títulos. Então, assim, os 2 últimos jogos em que o Flamengo não está bem, faz o time olhar com uma responsabilidade maior e uma obrigação de jogar melhor esse jogo contra o Galo. É o tal do ambiente que eu falei que muda totalmente o cenário, exatamente, né? Assim, então o Flamengo não tem desculpa, porque tem um bom elenco e o time precisa jogar mais. E aí que eu acho que o trabalho do Felipe Luiz, o questionamento do momento é o que ele conseguiu amadurecer da fase ofensiva do jogo do Flamengo, que eu acho que é aí que tá o problema, porque quando o time é muito bem marcado, as equipes entram para defender bem a sua área, como foi o caso do Ceará, como foi o caso do Galo, o Flamengo não consegue jogar. Então acho que essa tá sendo a dificuldade dele no momento e é algo que ele tem que solucionar, porque ele tem inúmeras peças para fazer o Flamengo jogar de formas diferentes e melhor já nessa partida. Desafio para amanhã, 7 horas da noite, então, Atlético Mineiro e Flamengo. Então tá aí, galera. O Flamengo já tá chegando, daqui a pouco chega, né? Saiu 4 e pouco lá do Rio. Caraca, 2 horas de viagem até o BH. Mas o que acontece? Bom saber que pros jogadores, eles não priorizam nada, nenhum campeonato. Eles entram em campo e isso é o esperado deles, no mínimo, pelo que os caras ganham, pela profissão que todos exercem, né? Uma das melhores e profissões dos sonhos, lógico que ninguém tá aí porque não quer fazer na força. Mas, boa saber disso. Porque a diretoria pensou uma coisa, que quer priorizar o Brasileirão, Libertadores, mas a Copa do Brasil é a terceira opção. Mas, enfim, o que interessa é que amanhã tem jogo e, Arrascaeta, ele é o carrasco do Atlético Mineiro. Bom saber disso, hein? E amanhã ele precisa entrar em ação até por... E outra coisa, a gente não perdeu ainda dentro daquela arena MRV. Vamos lá. Vamos ver como é que os europeus que chegou agora, né? Entre aspas, porque Emerson é brasileiro, o Samuel Lino é brasileiro, mas assim, os caras estavam acostumados com outro tipo de grama. Grama agora artificial, vamos ver como é que eles se saem lá, né? Tem todo esse processo. E, enfim, tá aí toda a atualização desse jogo para amanhã, que tá muito esperado e a gente fica muito ansioso por ser flamenguista e fazer parte da nação. É assim mesmo, beleza? Se inscreva no canal SR Fla, caso você gostou do vídeo, e não seja inscrito, ative o sininho de notificações, chega dando aquele like, compartilha, comenta, vamos interagir. Tamo junto, até a próxima. Saudações rubro-negra.